Bom, Aurora, essa semana, como nós prometemos, é só live, é só na lata. Aqui é o Portal Rubem Gonzalez, isso daqui é o nosso braço visual do jornal Puro Sangue. Bom, eu quero pegar então essa bola, dizer que eu fico muito emocionado de ouvir o senhor falar desse otimismo, né, e dessas alternativas reais, né, que a gente tem, estruturais, que não são tão difíceis, né, e, bom, primeiro eu queria recuperar um pouco do que quando se discute o que é conservadorismo, né, ou progressismo, hoje a gente tem modelos estrangeiros, né, estrangeiros ao próprio Brasil, à própria Iberoamérica, e a gente tem, dentro do nosso país, algumas tradições, né, conservadoras, que, em geral, elas estão estruturadas em 5 pilares, né, que são a família, o governo, a linguagem, a propriedade e a religião, né? Vamos dizer assim, a linguagem, porque é o sistema de transmissão dos bens materiais, culturais que uma sociedade tem, né? O governo como um sistema organizador e direcionador do coletivo social, né? A família, porque é na família onde acontece, de fato, a reprodução física e o cuidado da família, e o cuidado com as próximas gerações e com as gerações anteriores, o vínculo entre as gerações, né? A propriedade, porque é um sistema de gerar e produzir, distribuir riqueza, e a religião, que é aquilo que traz direcionamento para as dúvidas, para as questões místicas, para as questões pouco esclarecidas que a alma humana tem, que o ser humano tem, e que vai acabar encontrando na religião. E a partir de pilares, né, conservadores é que uma sociedade progride. E hoje a gente vê esses movimentos importados, que na minha leitura se dizem progressistas, estão defendendo algum tipo de progresso, mas no fundo eles são reacionários, porque eles querem reagir ao progresso coletivo que a humanidade teve e procuram destruir tudo que a gente edificou ao longo de gerações e gerações, né? Então a gente tem, digamos, uma falsa oposição. E dentro dos campos aí, políticos brasileiros, essa semana a gente voltou a conversar sobre os Saquaremas e os Luzias, né? E, digamos, os Saquaremas era esse Brasil profundo, esse Brasil interior, esse Brasil que conserva e que constrói tradições e progride a partir dessas tradições, né? E os Luzias é esse movimento urbano, é um movimento que vem de um pessimismo sentimental programado, né, que de alguma maneira, os Luzias, né, esse pensamento Luzia é o pensamento que importa do exterior valores, crenças, que, em grande medida, eles vão construindo esse pessimismo. E mesmo no Brasil, a gente teve movimentos, mesmo, digamos, entre aspas, à esquerda, né, como essa igreja, a própria igreja da CIA, que eu chamo, né, essa teologia da libertação, que vem da origem a esses movimentos, no fundo eles são, e que em parceria com essa academia francesa em colapso, que vai surgir na USP em 1938, com uma delegação francesa, né, que vai, em alguma medida, converter ideologicamente o Brasil numa colônia ultramar da França, né, principalmente dentro da intelectualidade, e que vai se expandir para formar as universidades brasileiras como a gente tem hoje. A gente vê as universidades com um pensamento caudatário desse pensamento Luzia, desse pensamento importado, que trata as tradições, a herança, a construção do Brasil como uma coisa deletéria, como uma coisa que não valeu a pena, né? A Marilena Chauí tem uma frase, o Brasil não valeu a pena, depois do livro lá dos 500 anos, ela fala, o Brasil é uma coisa que não vale a pena. Isso é um sintoma dessa igreja, foi pior. Essa teologia da libertação. Ela falou que em 500 anos de história não havia nada para comemorar.
Pois é, a Marilena Chaui é uma pessoa que não há nada para comemorar, para além dos plágios que ela fez dos livros dela, né, que todo mundo conhece hoje como plágios. Ela criou um modelo de pensamento que é o modelo de pensamento Luzia, né, e que dominou o Brasil, principalmente depois de 1988, né, com esse projeto de Suécia tropical, do FHC, com Bresser Pereira, esse modelo de reforma do Estado. E aí, eu quero fazer uma análise de conjuntura e pensar um pouco com vocês um prognóstico de futuro, pensando na instituição militar, né? Os militares, eles são uma instituição permanente da nossa República, né? Que nascem lá em 1648, com a Batalha de Guararapes, eles estiveram em 1822 na independência do Brasil, né, construíram esse primeiro projeto de independência do Brasil. Depois, em 1889, eles vão depor, né, o Dom Pedro II, vão construir a Primeira República, a República Velha. Depois, em 1930, eles sobem ao poder com Getúlio Vargas, né, e criam esse modelo que tirou o Brasil da depressão de 29, de 30, né, que esse modelo um New Deal, né, que o próprio Roosevelt falava que, enfim, Vargas era o ideólogo do New Deal, né, o pensador original. E ele faz isso com as instituições armadas, né? A gente tem um amparo militar para construir todo o patrimônio nacional, a Petrobras, a Embraer, a Embrapa, o CNPq, o projeto nuclear. A gente tem os militares como a instituição militar, como uma instituição construtora e permanente da nossa República, né? E dentro desse modelo de 1988, era muito dado, e é dado até hoje, né, que é um modelo, inclusive, que está escrito no artigo 142 da Constituição, que seria uma proposta de submeter totalmente as Forças Armadas ao poder civil, né? E a gente viu que, nesse processo de tentativa de transferência do poder real dos militares, e que, na prática, transferiu esse poder para o judiciário, a gente criou uma social-democracia frágil, fraca e extremamente neoliberal, extremamente entreguista, né? Extremamente que vendeu e dilapidou ao longo desses anos o patrimônio que foi construído ao longo dos séculos. E a gente vê isso mais explicitamente, digamos, no índice de industrialização. O Brasil começa a se desindustrializar em 85 para 86, e até hoje a gente não conseguiu criar e organizar um projeto estrutural e reorganizar o Brasil. E hoje a gente tem um governo marcadamente militar, né? Um governo que tem uma base de apoio firme militar, porém que se elegeu dentro de uma plataforma liberal, né? Extremamente liberalizante, que ocupou, digamos, esse campo da esquerda, da direita brasileira, né? Embora a direita e a esquerda sejam extremamente liberais ou neoliberais, como queira chamar, de fato, a gente tem, ao longo da história, os militares, né, o ordem e progresso, a ideia do pensamento positivista, né, a base do pensamento militar brasileiro, em geral, ela é muito mais positivista do que liberal. E, ao longo da história, a gente nunca viu um casamento duradouro entre liberais e positivistas, né? É um casamento sempre que durou muito pouco e terminou rápido e terminou um pouco mal, assim, né? E a gente está vendo digamos, um híbrido aí, uma quimera, né? Um governo militar positivista liberal, que é uma coisa que não se encaixa. E aí eu queria ver um prognóstico, né? Porque o próprio governo Bolsonaro teve várias derivas, vamos dizer, foi para um lado, foi para outro, né? E tem essas coisas um pouco bizarras, né? Vamos dizer assim, anedóticas, como o chanceler e o próprio modelo econômico, o pensamento econômico do Paulo Guedes. Então, eu queria ouvir de vocês um prognóstico de para onde esse casamento mal arranjado, mal acochambrado entre positivistas, militares positivistas e liberais do mercado financeiro pode levar o Brasil, ou pode conduzir
né? Eu tenho uma impressão minha, que eu estava, inclusive, comentando com o Cari, com um dos amigos do nosso grupo hoje, que a minha impressão é que é mais fácil você trazer a base bolsonarista para fora do liberalismo e para dentro do espectro mais nacional, do que esperar que essa esquerda, esse identitarismo luzia, vamos dizer assim, saia desse pensamento liberal, né? Inclusive pensando dentro dessa dicotomia brasileira, né, entre os luzias e os saquaremas. Então, queria que vocês analisassem um pouco esse contexto, né, de aonde que isso pode nos levar, esse casamento mal arranjado dentro da história e do processo de construção do país. Bem, eu penso que esse casamento é muito perigoso para a própria corporação militar, porque só existe Forças Armadas quando existe Estado. As Forças Armadas são um braço do Estado. O que os liberais querem é privatizar todo o Estado e transformá-lo apenas em um apêndice das altas finanças, né? Ou seja, o que os liberais querem é sacrificar o patrimônio nacional no altar da especulação, né? E quando não houver mais patrimônio nacional, haverá o quê para os militares defenderem, né? Se tudo for privatizado, não vai ter mais nada para os militares defenderem. E sendo as Forças Armadas parte desse patrimônio nacional e construtoras desse patrimônio nacional, elas também vão rodar mais cedo ou mais tarde na mão dos liberais. Vamos lembrar que grande parte da pesquisa brasileira, da pesquisa tecnológica brasileira, está nas mãos dos militares. É o ITA, né? É o IME, né? É o Polo Tecnológico de São José dos Campos, é a Elibras, são os laboratórios farmacêuticos do Exército e da Marinha, né? São muitas as instituições de pesquisa, são muitas as contribuições para a ciência e a tecnologia e a indústria nacionais que os militares trazem. E o que os liberais querem é privatizar tudo isso, acabar com tudo isso. Fora o hands-on, né? A capacidade laboral que o próprio Exército tem no seu departamento de engenharia de praticar e executar obras. Exatamente. A maior empreiteira do Brasil hoje é o setor de engenharia do Exército, né? É ele que está tocando grande parte das obras no Brasil. Aliás, é até um instrumento mal aproveitado. Poderia ser mais aproveitado, né? Imagina se nos áureos momentos lá do governo Lula, do governo PT, da Odebrecht, o governo brasileiro tivesse feito uma joint venture, né, entre o setor de engenharia do Exército e a Odebrecht para projetos de defesa, para grandes obras de infraestrutura. Ia ser uma coisa fantástica, né? Mas isso, os Estados Unidos fazem isso, porque o Engineering Army Corps lá dos Estados Unidos é, na prática, uma das maiores empreiteiras do país. O Estado americano investe pesado em construção civil, né? Então, para não falar da China, da Rússia e a Noruega. A Noruega também tem uma empreiteira estatal também lá que constrói bastante coisa. Então, isso não seria uma exclusividade do Brasil. Mas olha que patamar de desenvolvimento. Foi a empreiteira estatal que fez a ponte Rio-Niterói, esse colosso de engenharia, em 4 anos. Hoje nós estamos há 7 anos com as obras da 493 aqui, do anel rodoviário, parado. Em 4 anos fizeram a ponte Rio-Niterói. E foi uma estatal, foi criada para aquilo. Exatamente. E aí você fala aí para um Paulo Guedes, para um Armínio Fraga, para um Gustavo Franco, o que eles querem é simplesmente acabar com isso tudo, porque na concepção deles o Brasil tem que importar tudo. O Brasil não pode produzir nada. O Brasil tem que ficar respirando para o aparelho, o Brasil tem que ser entubado, né, para ficar respirando só o que as altas finanças quiserem que a gente respire. Ou seja, a gente não pode fazer nada por conta própria. Covid eterna. Covid eterna. O liberalismo é muito pior que o coronavírus. Aliás, o liberalismo é como o HIV, né? Ele cria uma crise no sistema imunológico
da nação, do país, né? Então, o país que está dominado pelo liberalismo é igual um aidético, né? Ele está sujeito a todo tipo de doença. Uma gripe, para ele, vira um câncer no pulmão rapidamente, né? Um país dominado pelos liberais tem um problema de imunodeficiência, né? Porque o liberalismo ataca a defesa do país, né? Ou seja, ele ataca as forças armadas, que são elas as responsáveis pela defesa do país. Torna um país vulnerável, torna um país indefeso, né? Então, esse casamento aí não tem como dar certo. Esse casamento entre os militares e os liberais é como o casamento da Elisa Samúdio e do Bruno, do Flamengo, né? Uma hora ia dar merda, e deu, né? Os militares são a Elisa Samúdio, né? E os liberais são o Bruno, né? Daqui a poco está tão certo. Pero espera, yo pienso un poco diferente, mira. Vamos al origen. La elección del presidente Bolsonaro fue primero una respuesta contra, es decir, el sistema político que está prevaleciendo en el país no representa al país. Entonces Bolsonaro llenó ese espacio del contra, no solamente del PT, contra los tucanos, contra Fernando Henrique Cardoso y contra todo el sistema político. Contra el empoderamiento del sistema judicial, etc. Ese es uno de los elementos principales. Segundo, la agenda identitaria, es decir, los valores de familia, los valores religiosos, tal que contar, aún en términos de todas las iglesias pentecostales, etc. Y tercero, fue la asociación que la población fez de Bolsonaro con los militares. ¿Por qué? Porque los militares es la institución ainda hoy de mayor credibilidad. Es decir, las Fuerzas Armadas ainda tienen la mayor credibilidad como institución en relación a todos, ¿no? El presidente Bolsonaro se beneficia de eso, ¿no? Pero, evidentemente, es decir, él en esto que tú estás diciendo del liberalismo, ¿no? El gobierno estaba enfraquecido al principio de este año. El gobierno estaba con una crisis que podía llevar a una situación de crisis institucional. Fue cuando entró el general Braga Neto, que entró el general Ramos, etcétera, porque ese era el condicionamiento de la creación, lo que se llamó un Estado Mayor de Planalto, que era Braga Neto. Y Braga Neto llega con la idea de tener un programa, Avanza Brasil, un programa más o menos un programa de infraestructura nacional, de tocar el problema de tal y tal. Y ahí viene la famosa reunión no me acuerdo si 24 o 22 de abril, en el que se expone al país cuál era la división que hay dentro del gobierno. Porque la reunión era para presentar el Avanza Brasil en medio de la pandemia. Es decir, un proyecto que cada uno de los ministerios debía de presentar sus iniciativas. ¿Qué es lo que hizo Pablo Guedes? Danzar encima de eso, ridiculizar encima de eso. Ahora, la pugna está ahí. Yo creo que la pugna está ahí. Es decir, entre un plano nacional de desenvolvimiento que estaba presentado ahí, que representaba a quién, el almirante Bento, Tarcisio de Holanda, con todos sus problemas de liberalismo, tocando obras de infraestructura, la propia Teresa Cristina, que tiene credibilidad en el sector agrícola, y el propio Rogelio Mariño, que también tenía las ideas de que tenía que haber una ruptura del teto de gastos para tocar el país y la infraestructura. Ese debate está ahí. Eso está ahí, eso existe ahí. Entonces, yo lo que digo es, bueno, no tenemos que alimentar lo que cabe, ¿no? Porque no podemos decir ni lo que van a hacer los bolsonaristas, ni lo que van a hacer los identitarios. Eso es problema de ellos. El problema nuestro es presentar lo que es necesario para tirar al país del buraco. Es decir, yo no pienso en términos de que el gobierno es el gobierno, no tenemos ese acceso ni aquí ni en otros lados. Les pongo el ejemplo de México. Miren, el presidente López Obrador se eligió con una agenda nacionalista de proteger
las empresas públicas, tal, pero también con una agenda identitaria. Es decir, era una cuestión de una combinación de fuerzas. Y él ganó el Congreso, tiene el Congreso pleno con él, pero tiene esa división interna. Ahí empieza a gobernar, ahí empieza a dar todo el problema de inestabilidad. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? El gobierno se elige con un debate de que hay que tirar las Fuerzas Armadas y mandarlas a los cuarteles. Ese fue el debate en la campaña presidencial. No, los militares no pueden estar en las calles, no pueden estar en medio de la guerra al narcotráfico y tal. Se dio el caso de que pusieron preso al general Cienfuegos, que fue el ministro de Ejército, fue el ministro, en México se llama secretario de la Defensa. Y claro, los Estados Unidos hicieron eso para que López Obrador siguiera con su discurso. Sí, el régimen pasado era corrupto y claro, hasta los generales se corrompieron, etc. Pero él no cayó en eso. Él ya salió a defender al general y decir, esto se juzga en México y no se puede hacer. Esto es una violación a la soberanía del país. Ahora está pasando una ley en el Congreso en el que dice que la DEA no puede estar con las manos libres, que tiene que registrar sus acciones a las instituciones nacionales. Tiene que establecer reglas. Porque la DEA hace acuerdos con la mafia. La DEA pasa armas también pues, de un grupo contra otro. La DEA estuvo metido en los Irán-Contras con el tráfico de armas y drogas. Entonces, eso todo acontecía porque había ese régimen, podemos decir, en que los Estados Unidos operaban como en su propia casa. Entonces López Obrador dice no. Ahora, ¿qué hizo? Una alianza con las Fuerzas Armadas. Entonces las Fuerzas Armadas están construyendo el aeropuerto nuevo de la Ciudad de México. Las Fuerzas Armadas están construyendo parte del ferrocarril del Tren Maya en el sur del país, partes de tramos que están construyendo por las Fuerzas Armadas, y están construyendo 1.600 agencias del Banco del Bienestar, que es para crear un tipo de caja económica en el país. Esos son los militares. Ahora, ¿por qué? Porque son la institución básica en América Latina. Estas naciones se crearon con los ejércitos de libertación. Es decir, aquí quien crea las naciones fueron los ejércitos libertadores. Es Bolívar, es San Martín. En México, bueno, fue diferente, pero son los ejércitos libertadores que van a crear las naciones. Entonces, ¿qué pasó en Argentina con el proceso de Videla? Lo que los liberales aquí quisieran hacer. Entregaron el Estado, privatizaron todo y terminaron liquidando a las Fuerzas Armadas. Porque no tenían las empresas tal, y después de Malvinas quedó liquidado en un estado de indefensión, ¿no? Lo que llaman de carencia de defensa. Entonces, yo creo que ese debate, es decir, lo que cabe no es especular si, ¿me entiendes?, un sector sale o que se va a transformar, sino en realidad lo que está es surgiendo algo nuevo. Volto al tema del optimismo cultural, al optimismo de tal y tal. Tiene que haber algo nuevo, tiene que haber ese movimiento, me falaron, ¿no?, del Brasil profundo. Eso es lo que tiene que ser creado. Porque en ese movimiento cabe el sector rural, en ese movimiento cabe los sectores que están por la defensa nacional, los sectores conservadores urbanos también. Es decir, y caben empresarios que están viendo que el país está desmoronando el proceso industrial. No por acaso, por ejemplo, Andrés Lara Resende tiene una divergencia con Arminio Fraga, con los liberales, podemos decir, del Fraga, con Gustavo Franco, etcétera, etcétera. Porque él está planteando que no se puede tener eso, que tiene que haber emisión de crédito, tal. Es decir, ese es el debate. Podemos no estar 100% de acuerdo en eso, mas es por ahí que está el debate. Entonces, no tenemos que hacer especulaciones, caray, sobre si esto sale, esto no sale. El problema es que construir lo nuevo, porque lo nuevo, las ideas nuevas, no están en esas fuerzas que tú localizas. Ahí no están las ideas nuevas.
Las ideas nuevas están más en este debate ahora que en lo que podemos analizar de dónde están las ideas en el movimiento conservador liberal o dónde están las ideas en el movimiento identitarista. No, no hay ideas. Hay pesimismo. Uno de otro, es una pelea de costumbres. No es queremos, es una pelea de identidad nacional, de optimismo, de una cultura nacional, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo en los 5 valores que tú estableces, ¿no? Pero el Estado brasileño es, su institución básica es las Fuerzas Armadas. Por cuestión histórica, por cuestión tal, no es un problema de ser militarista. No quiere decir que el gobierno tiene que ser un gobierno militar. Yo no creo que este es un gobierno militar. Yo creo que este es un gobierno con militares y que la población identifica por la identidad de credibilidad, pero está muy longe de ser un gobierno militar, muy longe. Entonces, yo creo que en esa confusión es que esas ideas del desenvolvimiento, donde las Fuerzas Armadas son cruciales, por eso pongo el caso de México, y miren cuál es la cuestión. The Economist levanta la alerta de que en Brasil y en México están las Fuerzas Armadas operando con ministros y están operando este proyecto de infraestructura. Y en México es un gobierno de izquierda nacionalista con tendencias identitarias o con agentes de George Soros metidos, especialmente la gobernadora del Estado de México, que es la que supuestamente podría ser sucesora de Andrés Manuel López Obrador. Y aquí es un gobierno de derecha, liberal, que también se tiene que apoyar en las Fuerzas Armadas. Entonces el enemigo está viendo que son las Fuerzas Armadas la institución que puede dar estructura para salir. Ahora, no van a ser ellos los ideólogos, no van a ser ellos los que van a construir un movimiento político. Ese movimiento se tiene que construir en base a esto que estamos discutiendo, es decir, qué tipo de proyecto nacional, qué tipo de proyecto de cultura nacional, etcétera, etcétera. Ahí está Aldo Rebelo defendiendo la lengua nacional, etcétera, que es muy crucial, ¿no? Lo que tú estabas expresando. Entonces yo creo, ya ahorita sí, ya nos pasamos de la hora, ya mi cachorro está aquí reclamando, pero yo creo que hay que continuar en el debate, hay que continuar, hay que buscar focos para ir debatiendo y hay que extender ese debate. El mensaje es claro, no estemos la misión de cambiar la manera de pensar, porque la manera de pensar que está vigente no tiene las ideas para sacarnos de la crisis. Entonces, con esa misión y con esa confianza, no tenemos que profundizar, de poder traer más actores, de poder discutir en diferentes foros, de lograr que se divulgue más, porque yo soy un optimista así, en medio de esta guerra, yo digo, hasta podemos decir, bendito virus que mostró y desnudó todo el sistema que se estaba creando. Aceleró rápidamente el asunto de mostrar la verdad. No estoy diciendo que saludo los virus, ni saludo las muertes innecesarias, etcétera, ni la falta de tener medidas sanitarias, pero no hay mal, no hay crisis que no tenga un lado positivo. Vean lo que aconteció con la epidemia, la peste negra en el siglo XIV. Fue terrible, provocada por la crisis de la usura bancaria, usureira de los lombardos, las casas de Perucci, Bardi, etc. ¿Qué resultó de eso? El fin de ese sistema de especulación y el surgimiento del Renacimiento. Yo puedo decir lo mismo. No podemos salir de esta epidemia con un renacimiento, no solo brasilero o de América del Sur, un renacimiento del proceso de desenvolvimiento y de optimismo de la humanidad. Y eso es lo que nos respalda, eso es lo que nos va a hacer ganar la pelea. Si no entramos simplemente metidos en ese debate, tal y tal, en el debate de si estamos de acuerdo con esto, no estamos de acuerdo, sino
tenemos la positividad de salir de ese esquema, es decir, porque tenemos las ideas, que no estemos las ideas. Y en un momento de crisis, cuando ninguém tiene las ideas, el poder de las ideas es lo que forma la realidad. Así es la civilización. Y no es un problema de mayorías, es el problema de que la crisis te da un protagonismo. La crisis te coloca en protagonismo cuando tienes las ideas claras, o por lo menos alguna idea. Yo no digo que tengamos la solución, más el otro lado no tiene idea. Se pelea con... No hay idea. Si tú ves, yo veo el jornal, te lo juro, veo en 15 minutos, veo 2 jornales, o Globo y Estado de São Paulo. A veces hay un artículo interesante que me demora un poquillo más de ver, 20 minutos, 30 minutos. Hago un recuento de eso. ¿Qué valió de esto? De hoy en día, a veces digo, no hay nada que represente una idea. A veces sí. Hay alguna cosa que, o por lo menos en la contra, tú dices, yo formo una idea. Mas no hay en la prensa, tú lo ves, no hay ideas. Se abrió un debate sobre la crisis fiscal en el estado de Sao Paulo. Todo mundo repitiendo la misma cosa. Respetar el teto, no sé cuánto. O a lo más 2, entre ellos Andrés Lara de que no se puede respetar, que tiene que haber una política de crédito. Fuera de eso, es todos los pensadores económicos están sin ninguna idea. Porque en el sistema liberal, imagínense la teoría de la relatividad cuando Einstein la presenta. Entonces, la gente que tenía todo el dominio de la física mecánica clásica newtoniana, dice, esto no puede existir. Esto no puede existir. Solo que todo el conocimiento pasado se fue al lixo. Entonces, profesores que tenían 40 años trabajando en la misma cuestión de la física clásica, la mecánica clásica, de repente no valía nada. Entonces, ahí le dicen a Einstein, pero señor Albert Einstein, es decir, se hizo una encuesta en los principales científicos del planeta y la mayoría no cree en su teoría de la relatividad. Y la respuesta de Einstein es crucial. Basta que uno me demuestre que estoy en error. Con eso acaba mi teoría. Basta uno. No necesito una votación. Entonces, la crisis que hay ahora es una crisis en que todo el conocimiento acumulado de todas las escuelas de economía no funciona. No funciona. Entonces, tienes que atender, por ejemplo, ahí cuando tú falas el sistema americano de economía, de Hamilton, estás hablando en chinés. Es decir, los economistas y las teorías económicas que crearon el poder industrial de Alemania, de Estados Unidos, da propia Inglaterra, da Francia, de Japón, da China, da Rusia, esos están fuera del currículo. Entonces, cuando exactamente se da la posibilidad de que ideas nuevas, aunque sean ainda incipientes, puedan cambiar la realidad. Entonces yo digo, caray, concentrémonos en eso, en difundir eso, y este mensaje. Es decir, cambiemos la manera de pensar. Esa es nuestra misión. No conocemos todo, tenemos limitaciones enormes, pero sí tenemos la luz, podemos decir, el horizonte, decir, viene, por aquí viene la cosa. Y a final de cuentas, Pablo Guedes fracasa en los próximos meses. Ya fracasó. El problema es que la ignorancia que hay en asuntos económicos en el presidente Bolsonaro lo mantiene ahí. Él no se mantiene por lo positivo, se mantiene por lo negativo de la ignorancia que hay en el otro lado. Pero yo te apuesto que si haces una encuesta de votación entre todos los ministros, ninguém acredita en Pablo Guedes, excepto el mercado que le dice, no tires a Pablo Guedes porque va a haber una corrida. ¿Corrida de qué? Si la gente quiere salir de la bolsa es en reales. Basta que tú tengas el control en el proceso de las divisas. La deuda está en reales. Tú tienes, si no tienes un potencial de crisis cambiaria,
con esta crisis. No hay peligro de una hiperinflación, como el propio Pablo Guedes dice, o hacen mi agenda o puede haber una hiperinflación. No hay. Puede haber, claro que puede haber una situación de con toda la deuda, sin salir de control. Entonces yo digo ahí, yo paro por ahí, Rubens, que ahora sí, ya son la medianoche y di tolerancia porque Felipe Quintas entró tarde. No ha dado una explicación, diste cuenta, el joven no nos dio una explicación de su ausencia inicial. Mas, professor, obrigado. E antes de eu passar a bola para todo mundo, a gente tenta fazer um diagnóstico da sua fala, da sua importante fala, dos pontos abordados por todo mundo aqui, né? Sem dúvida nenhuma. Então é o seguinte, e outra coisa, cabe a mim também tentar traçar algum tipo de estratégia para que as pessoas sigam. Uma coisa, eu sempre falei, é o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero. Outra coisa é aquilo que eu posso fazer. Por isso que nós temos tanto esse movimento esquerda utópico, aonde o cara acha que vai resolver, que o homem é bom, princípios humanitários, princípios iluministas, que muitas vezes, na prática, não redundam em nada. A experiência, como disse o professor, é tudo. Então, você pegar essa experiência e fazer um estudo avançado dela, ver onde você errou, fazer um plano de metas, fazer um plano de ação em cima do que se apresenta, é fundamental. Primeiro, ponto 1, um aviso para todo mundo aqui, porque eu sei que quem está vendo essa conversa nossa, que não é debate, essa conversa, esse sarau aqui, quem está vendo isso aqui, praticamente todo mundo tem um viés de esquerda, mas outros não, vieram. Então é o seguinte, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, nós não temos governo militar, nós temos um governo civil, aonde cargos civis são ocupados por militares por indicações civis. O que isso quer dizer? Um presidente da República, ele tem direito à nomeação de cargos de confiança, são chamados cargos ad nutum. Eles são demissionáveis sem prévio aviso, porque são cargos de confiança. Neles estão incluídos secretários, ministros, blá, 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 toda essa estrutura. Bem, o Bolsonaro entupiu isso aí, como disse muito bem o Curumim, nosso parceiro do grupo Puro Sangue, recebemos ali um bando de engraxates do período, vamos dizer assim, do top, do ponto top da ditadura militar brasileira, daquele triunvirato dos 3 generais gaúchos, que de 68 a 78 fazem a impulsão do Brasil e pegam a crise de 71, pegam a guerra do Yom Kippur e em 78 para 79, pela cara, pegam o segundo choque do petróleo e, não bastando isso, virada da década, ano de 80, 81, Paul Volcker chega lá, multiplica os juros por 5 e estrangula esses militares que pararam de cantar a musiquinha que o Departamento de Estado americano queria ouvir. Viraram o que eles temiam, nacionalistas. O ápice vem na Guerra das Malvinas, aonde o Reagan faz uma armadilha para Leopoldo Galtieri e fala assim, invade que eu garanto, vamos resolver isso. Porque não há um pingo de estratégia na invasão das Malvinas, a não ser o fato que é o seguinte, invada, não mate ninguém, o caramba, tanto é que eles não matam ninguém, morrem 2 soldados argentinos na invasão. Tá? Os Kelper lá, armados, matam 2, e é o seguinte, não há baixa nenhuma, eles tomam a ilha e fazem o negócio. E o Ronald Reagan enfia uma espada nas costas do regime militar. Não estou defendendo o regime militar aqui, não estou falando nada disso. Atenham-se à história. Então é o seguinte, e o Figueiredo vai à ONU em 82, solta os bichos
e se coloca, isso pouco que a gente fala, se coloca totalmente a favor da Iberoamérica, se coloca como um ponto, mesmo o Figueiredo, que era o mais fraco de todos, tá? Se coloca como um rochedo ali no meio. O resto é história, nós vamos falar depois. Uma hora o professor Lourenço vem aqui só para a gente dissertar sobre esse assunto. Pois bem, esses generais ecos que estão aí, eles eram limpadores de privada nessa situação. Tanto é que o alter ego, o grande herói do próprio Bolsonaro é o brilhante Ustra, que de brilhante não tinha nada. Era um medíocre pertencendo ao grupo do Silvio Frota, golpista que em 77 tentam dar um golpe, e aí o Geisel comete um brasilianismo típico, o deixa para lá. Porque naquele momento, se o Geisel fecha aquela bodega e bate em cima da mesa e fica mais 10 anos, ele teria salvo o Brasil. Mas isso daí é passado, isso não conta. Então é o seguinte, hoje você tem um governo feito e ocupado por militares, não um governo militar. E você aí, que fala assim, onde estão os generais, você tenha noção da bobagem que você está falando. O militar, o comandante em chefe das forças militares, é o presidente do Brasil. Quando você pergunta o que a caserna ainda não fez, você está pedindo um golpe militar. Porque a instituição Brasil, a institucionalidade do Brasil, vê na figura do presidente em exercício da presidência o comandante em chefe das Forças Armadas, como era Dilma. E preferiu usar esse cargo para quê? Para abrasar a relação e destruir toda a ponte que o Lula cria com os militares. O Lula cria um processo de apaziguamento e ela vem e tensiona. Tensiona botando meu amigo Aldo Rebelo, só que Aldo Rebelo, um brasileiro de magnitude, da magnitude que tem, chega lá, faz um piquenique com os generais. Ou seja, ela tentou colocar comunistas contra os milicos e se deu mal. Ela achou pouco. Pega a esposa do vice-líder nacional do MST e vai lá e coloca uma enfermeira de UTI com curso à distância de administração pública e coloca ela como secretária nacional de defesa. Uma humilhação para qualquer militar. Não por ela ser esposa de alguém do MST, mas você imagina pegar e sujeitar militar de carreira feito em academia. A academia militar é uma instituição mundial, não é brasileira. Existem academias militares em todos os países do mundo. Você sujeitar um grupo de generais que fizeram academia militar, que tiveram uma carreira, ninguém nasce general, ninguém nasce coronel, ninguém nasce tenente-coronel, justiça seja feita. Não existe. Aqui o único concurso que existe para Deus é para juiz e para procurador da República, que ele com 22 anos de idade, imberbe, virgem, com aparelho nos dentes, vai brincar de ser Deus até os 75 anos. Só aqui. O cara com 2 anos de experiência, o cara ainda não sabe se limpar no banheiro, mas ele já está numa posição de destaque. Então é o seguinte, também não vou entrar nesse pormenor. O general não. O general, para ser general da ativa, ele vai levar 25 anos, 30 anos para chegar lá. Já chega meio carqueirado. Por quê? Porque é o que se espera. É mais ou menos o modelo de administração chinês. Mas qualquer hora dessa vamos trazer o professor com o Diego Pautasso, mais o Felipe Quintas aqui para a gente tocar esse assunto. Porque a gente quer isso aqui, qualidade. Como eu falei, nós não estamos aqui para jogar abóbora quente para tubarão comer, nós não estamos aqui para jogar chumbo derretido em melancia, nós não estamos aqui para fazer idiotice nesse espaço aqui, não. E o primeiro foco que eu quero de vocês é o seguinte, por favor, não temos governo militar. Se vocês quiserem topar uma guerra ou alguma coisa nesse sentido, mas a Brasil, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer uma manifestação, vamos à porta dos quartéis e clamar por um golpe. Pedir que aqueles militares da ativa efetivamente quebrem a hierarquia, porque eles não são poder, são 13 poderes no Brasil, o legislativo, o executivo e o judiciário. Hoje temos o judiciário, que é o 4º poder, é o poder moderador. Ele faz o poder do imperador do império no Brasil, só que com mais prerrogativas. Faz o que quer.
A história vergonhosa ontem do Bolsonaro ter cassado a sua medida de liberar, não estou aqui a favor nem contra, não estou entrando, é o ato presidencial. Ele simplesmente isentou e foi lá o Fachin, lá o rapaz, aquele primo da Carmen Miranda, vai lá e simplesmente me libera e simplesmente caça a medida do presidente. Bem, eu, como presidente da República, eu já tinha fechado o STF. Eu tinha usado a Lei de Segurança Nacional e tinha trancado aquela turma. Isso daí é para esse ponto. Então, daí a gente começa a discutir e o nosso próximo programa pode partir disso aí. Outra coisa, vamos falar uma coisa aqui. Serve para meu amigo Felipe Quinta, serve para meu amigo Caraí e o professor Lourenço não serve porque o professor Lourenço professa a mesma filosofia minha. Não existe utopia que faça a gente se dissociar do liberalismo. Então, a mentalidade da nossa sociedade, dos nossos investidores, é liberal. Então, qual a saída, Rubem? Simples. A história. A história. O liberalismo é o pai da Revolução Francesa. O liberalismo é uma criação iluminista. Porque todo mundo, quando fala em liberalismo, fala em Adam Smith, mas esquece de John Locke. Aí me aparece um idiota aqui e fala assim, o John Locke vendia escravos. Bicho, na época dele, o problema dele. Tá? Então, nós temos que dividir o que é liberalismo econômico do que é o liberalismo político. Nós temos que chegar para as pessoas e provar e mostrar para elas que dá para conviver com o liberalismo, sim. Dá. Porque o Marcelo Odebrecht é liberal. Ele é neoliberal? Não. Tanto ele não é neoliberal que ele não abriu a empresa dele. Eles poderiam ter aberto, eles poderiam ter captado 100 bilhões no mercado e não captaram um centavo. Então, eles não são neoliberais. Eles são da cadeia produtiva. Era a empresa que pagava a maior massa salarial do Brasil, fora de qualquer estatal. Era o maior empregador individual do Brasil, o maior distribuidor em cascata de riqueza. Nunca ninguém viu um dono de empreiteira no Brasil ir a Brasília tentar suprimir direitos trabalhistas. Então, esse cara é meu amigo. O Antônio Queiroz Galvão, que morreu agora, recentemente, com 90 e poucos anos, foi patrão do meu irmão há muito tempo. Meu irmão chegou a gerente setorial da Queiroz Galvão, começou como nada, não tinha nada, tinha um diplominha de 2º grau nas coxas, e é o seguinte, chegou a gerente setorial ganhando uma baba, trabalhando. É meritocracia? Sim, é. É, porque ele não tinha padrinho, não tinha nada, não tinha estudo, não tinha nada, conseguiu ali. Por quê? Porque o processo ali não era neoliberal, era liberalizante. O Barão de Mauá, que toda a vida dele nunca teve um escravo, o escravo, quando ele comprava uma empresa, comprava alguma coisa, aquele escravo vinha no numerário, vinha como valor, aquilo era mercadoria. E ele mesmo, liberal, pegava todos e botava no passivo e dava liberdade a eles. Ou seja, ele continuava sendo um ser humano. Isso vem do liberalismo ideológico, o liberalismo como ideologia, pai da Revolução Francesa. Os ideais da Revolução Francesa vêm do iluminismo, vêm do liberalismo, de John Locke, século XVII. Aí, no século XVIII, nós temos o Adam Smith, que também não falou nada disso, do que está sendo falado e pregado daí para frente, e começa a aparecer o conceito neoliberal. E agora a gente tem esse modelo aqui, achacante, aonde a gente acha que dinheiro só faz tudo. É só imprimir dinheiro, que você vai imprimir dinheiro e vai aparecer alguma coisa. Fizeram uma pirâmide global, inventam histórias. Hoje eu, por exemplo, recebi um gráfico de um amigo meu, e o cara estava mostrando aqueles gráficos que existem na internet, eles crescendo, descendo, todo mundo, e o cara mostrando como a Tesla virou a empresa com o maior valor de automóveis do mundo. Aí eu pergunto, gente, será que só eu fiquei louco? Ou o mundo ficou louco? A Tesla é uma empresa de merda. Não produz merda nenhuma. A Tesla tem uma produção ridícula. A Tesla não dá lucro, nunca deu lucro. A Tesla não conseguiu até agora, talvez agora que entre, para a SP500. E é considerada a empresa mais valiosa do mundo. Ou seja, verdadeiramente um paco, uma pirâmide
um golpe, um laranjal a céu aberto, colocado na cara de todo mundo. E o cara que diz que foi em algum lugar, estudou e vai lá e compra ação de uma merda daquela. Como o cara chega para o Bovespa e começa a investir naquilo. E abre aqui, daqui a pouquinho, esse programa mesmo vai ter patrocínio de alguém lá tentando vender mágica para você. Todo mundo sabe, qualquer um sabe, que o mercado de ações é dividido em emissão primária e secundária, mercado primário e mercado secundário. Quando você acessa o mercado primário, que é IPO, que é lançamento de ações, que é quando você capta sócios no mercado e você coloca dinheiro para a cadeia produtiva e você começa a fazer girar a economia, o mercado secundário, teoricamente, é um dinheiro que você bota no bolso para complementar a sua aposentadoria. E não para todo dia ir para em volta de uma mesa, um cassino, e fala, professor Lourenço, me dá 3 ações dessa da Petrobras, que eu vou te dar 2 dessa, 2 dessa, 2 daquela. Você sabe o que é o mercado de ações, gente? Tirando para o corretor que mama em dinheiro, é a mesma coisa de um sujeito que vai numa feira de passarinho dessas clandestinas e fala assim, rapaz, vendi meu trinca-ferro por R$1 milhão. Tá? Eu falei, é mesmo? O cara te pagou R$1 milhão? Não. Ele me deu 2 sabiá laranjeira que vale 500 mil cada uma. Ou seja, dinheiro mesmo não entrou nenhum. É tudo uma falácia. É tudo uma farsa, trocando de números numerários. Só quem ganha é o corretor, porque ele ganha um pedacinho, mas ganha na ida e ganha na volta. Ganha quando você perde, quando você ganha. Então você não passa de um otário, se você não cair fora disso a tempo. Então, eu promovo aqui e peço um armistício ao liberalismo. Sim, vamos combater o neoliberalismo, vamos começar a dividir, vamos chegar para esse cara que é empreendedor, que é dono de uma empresa de ônibus, como eu trabalho, às vezes eu presto serviço para um empresário, boa pessoa. Ah, por quê? Eu tenho que falar que o cara é má pessoa? O cara é boa pessoa. Um cara que trabalha com 75 anos de idade, trabalha de 7 horas da manhã até 10 horas da noite, que gosta. Como conheço outros, como conheço pobre que é mau caráter, que é bandido, que é péssimo, que o que você botar na mão dele destrói. Haja visto o nosso quadro político, que os maiores ratos são os vereadores, que é a base da base da base da política. Teoricamente, todos eles deveriam ser Robin Hoods, pensando no povo, e não estão. E não estão. Então é o seguinte, o indivíduo tem que ser analisado individualmente. E o que a gente tem que fazer? Deixar uma porta aberta. Se a gente fechar uma porta para todo esse modelo econômico que nós ainda temos aqui, nós não vamos a lugar nenhum. Nós vamos ficar igual o outro ao pé do canhão, mamando dinheiro público, dizendo que está ao pé do canhão, esperando uma revolução que não vai vir nunca. Então a revolução está dentro de nós. Tá certo? Então, é o seguinte, isso tudo foi para corroborar exatamente o que esse genial professor veio trazer para a gente aqui, o que o Felipe Quintas traz para a gente aqui, o Caraí, minha equipe, todo mundo, está todo mundo de parabéns, esses 200, 300, 400 que estão sempre aqui, não chegou a 400, por isso que não teve sorteio de camisa. Eu sou ruim, vai ter que ter 400, senão não vou sortear a camisa. A do professor e a do Felipe Quintas estão garantidas. Depois eu quero o endereço de vocês para mandar a camisa de vocês. Tá? Então, é o seguinte... vou ficar por aqui, vou passar para o Felipe Quintas e o Caraí fecha. Caraí, você fecha hoje. Eu desligo, mas você fecha. Espetacular a apresentação do professor Lourenço. O Rubão, então, nem se fala, cada vez que ele fala é sempre uma aula, né? Concordo basicamente com a mensagem que o Lourenço trouxe da necessidade do otimismo, porque sem otimismo realmente não se faz nada. O pessimismo pelo pessimismo apenas paralisa, apenas imobiliza e cria uma zona de conforto, e cria um colchão. O pessimismo é viciante, né? O pessimista ele se vicia no seu próprio pessimismo e ele sente prazer em ser pessimista. E ele alimenta esse prazer não fazendo nada. Então, as profecias dele acabam se tornando profecias autorrealizáveis porque o pessimista contribui para isso, né? A inação dele contribui para gerar o cenário que ele finge denunciar, mas que, na verdade, ele apoia, né? Porque
isso lhe dá prazer. Então, o pessimismo é um vício que é preciso ser evitado, assim como o otimismo ingênuo também deve ser evitado. Claro, o Lourenço não trouxe nenhum otimismo ingênuo, mas um otimismo baseado na realidade, baseado nas possibilidades que os fatos disponibilizam, né? Também não adianta as coisas vão melhorar, mas como? Não sei. Então, isso não adianta também. O otimismo ele precisa estar ancorado na realidade, nas possibilidades da realidade. A pandemia trouxe uma oportunidade para reverter essa situação? Claro que trouxe, né? A pandemia mostrou a necessidade do Estado protegendo as pessoas, protegendo a economia, preservando os vínculos concretos, os laços materiais, econômicos que sustentam materialmente a vida social, sim, trouxe, né? Isso quer dizer que a pandemia derrotou o liberalismo, o neoliberalismo? Não, né? Não significa, porque não tem nada inevitável. Tudo depende da construção política. E é essa construção política que precisa ser feita com dois aspectos, com organização política, com organização dos grupos interessados, né? E uma mudança política no sentido realmente nacional, e para isso é preciso mobilizar setores de diferentes grupos, né? Setores dos militares, setores da sociedade, dos empresários, dos sindicatos, enfim, todos aqueles interessados em uma retomada nacional, uma reconstrução nacional do Brasil devem colaborar, devem cooperar. E, além de organização, é preciso também direção, saber para onde se vai. Só se organiza, as pessoas só se organizam quando elas sabem o que elas querem, né? E quando existe um compartilhamento de um objetivo, né? Então, é preciso que elas saibam para onde querem, qual é a visão de Brasil que elas querem, né? Evidentemente que uma visão nacional de Brasil não pode passar por um Brasil privatizado, por um Brasil desmantelado, por um Brasil onde metade da população ou é informal, ou está desempregada, ou está desalentada. Já nem procura mais emprego porque sabe que não adianta, que não tem nada. Um projeto nacional, uma visão nacional de Brasil não cabe onde a expectativa seja de que praticamente todos os brasileiros vivam de renda básica. É preciso querer mais, é preciso saber para onde se quer ir, né? E por isso o papel das ideias é tão importante. As ideias elas não são inferiores à prática, porque não existe prática sem ideias. As pessoas não agem sem valores que as orientem, né? E a batalha das ideias é uma das principais batalhas hoje, né? A oligarquia financeira compra editoras, compra canais de YouTube, compra revistas, compra influenciadores, não precisa nem mais comprar a grande mídia, porque a grande mídia já é dela, né? Ou seja, é todo um sistema de fabricação de ideias para legitimar a dominação. O que a gente está fazendo aqui é um trabalho contra-hegemônico, né? Um trabalho de expor outras ideias, mostrar que um outro Brasil é possível, né? Um Brasil soberano, um Brasil desenvolvido, um Brasil integrado para dentro, um Brasil que viva para dentro, para as suas próprias questões, e não para atender às questões externas, né? Um Brasil que preserve, sim, o seu meio ambiente, mas para atender a sua população, para preservar o seu patrimônio, para garantir os recursos para as gerações seguintes, e não porque o Macron quer, e não porque a Greta quer salvar a infância dela, né? O Brasil precisa, sim, se desenvolver, mas não se desenvolver para participar do mercado internacional. Claro, participar do mercado internacional vai ser uma consequência, mas não é o objetivo primário. O objetivo primário é melhorar a vida das pessoas aqui dentro, né? O Brasil precisa ter instituições políticas que correspondam aos objetivos da sua sociedade, que correspondam às questões de dentro do país. O Brasil não tem que importar modelos
de democracia, modelos de liberdade, porque não existe modelo de democracia e modelo de liberdade. Se outros países conseguiram democracias exemplares, modelos exemplares de liberdade, isso se deve a uma construção histórica específica, um caráter singular do povo, que não é o nosso. Claro, isso não quer dizer que a gente vai se isolar numa bolha e não ver os outros. O mundo está aí para ser estudado. Mas a gente só estuda adequadamente o mundo quando a gente sabe o que a gente precisa aprender. E a gente só sabe o que precisa aprender quando a gente se conhece, quando a gente sabe o que a gente quer e o que a gente precisa. Né? O Brasil não tem que se organizar para dar satisfação aos outros. O Brasil não tem que se organizar para o New York Times fazer uma matéria elogiando o Brasil, para o Brasil ganhar prêmios no exterior, que se dane o exterior, né? o que vier é a consequência. O Brasil precisa ser soberano, né? Só será respeitado se for soberano, porque o Brasil, com esse monte de riqueza que tem aqui, com recursos que dá para alimentar e sustentar o mundo todo por milhares e milhares de anos, né? O Brasil só será respeitado se for soberano, se tiver a cabeça erguida, né? Se souber olhar no olho dos outros e dizer: vamos negociar isso aqui para ser bom para nós dois, não só para você, mas para mim também. Né? Porque se o Brasil não for soberano, não for altivo, vai continuar sendo pilhado, vai continuar sendo saqueado, porque os outros países não têm o que o Brasil tem, mas precisam do que a gente tem. Então, se a gente não se fizer respeitar, vão montar em cima da gente, vão nos destruir para nos roubar. É preciso que a gente valorize o que a gente tem, valorize. É preciso que nós valorizemos quem nós somos, né? Quem nos tornamos e quem podemos nos tornar, né? Para que a gente possa ser alguma coisa, né? Ou melhor, para que a gente possa ser nós mesmos. Porque não existe a maior liberdade possível, é a liberdade de ser você próprio, seja como indivíduo, seja como povo. Porque o indivíduo não está pairando abstratamente. O indivíduo faz parte da sociedade, ele só se forma na sociedade. E essa sociedade é nacional, tem um caráter, tem uma especificidade, tem um espírito nacional. É preciso preservar isso para que a gente saiba onde a gente está, para que a gente seja de fato cidadão e não apenas escravo dos outros. Né? Porque se a gente não souber quem a gente é, os outros vão dizer o que é que eles querem que a gente seja, ou seja, escravo deles. Então... Okay. Oi? Não, que está muito bem, está muito bem. Sim, sim. Então, para concluir a apresentação, o que o Brasil precisa hoje? Precisa construir a sua soberania. E é preciso que a gente seja otimista, porque o que é que nos falta para a gente ter a nossa soberania? Nós somos um dos maiores países do mundo, nós temos uma das maiores populações absolutas do mundo, né? Nós temos metrópoles em todas as regiões do país, nós temos toda uma memória industrial, tecnológica, nós temos todo um potencial civilizatório, nós temos uma cultura própria. O que é que nos falta para sermos soberanos? Falta vontade, falta autoestima, falta a gente se levantar e falar assim: porra, nós somos brasileiros, né? Nós queremos o Brasil para os brasileiros e não para os outros. Nós queremos que o Brasil seja de fato. A gente tem que chegar e dizer assim: nós somos donos dessa casa aqui, né? Não vamos humilhar ninguém, não vamos massacrar ninguém, mas também não queremos ser humilhados, ser massacrados. Queremos ser iguais, né? Queremos estar no mesmo patamar que as demais nações estão. Mas isso a gente não vai conseguir mendigando dos outros. Não são os outros que vão nos dar o reconhecimento. A gente é que precisa nos dar esse reconhecimento. Nós é que precisamos construir a nossa soberania. Não nos falta nada, né? Daí as razões para o otimismo, né? Mas é um otimismo que não pode ser um otimismo abstrato, tem que ser um
o otimismo ligado a uma prática, a uma transformação, né? Para que esse otimismo se torne verdade, para que esse otimismo seja o fundamento de uma esperança, né? De uma esperança nacional, de uma esperança de um Brasil independente, de um Brasil melhor para todos nós. Então, muito obrigado a todos, tenham uma boa noite, uma boa semana, mas voltarei aqui na quinta, né, para falar novamente com vocês. Então, me despeço aqui até quinta-feira. Um grande abraço a todos. Beleza, Felipe. Muito obrigado pelas suas considerações. O Felipe, que é um jovem e brilhante cientista político, que trava esse debate tão importante que o professor Lorenzo mencionou, o debate de ideias. Nós precisamos construir novas ideias, novas formas de pensar, né? E a gente tem falado aqui, né, há algum tempo de construir idealistas orgânicos, né? O processo brasileiro foi tomado por idealistas utópicos, né? Que pegam modelos importados, que tentam achar receitas de bolo e debatem utopias e não conseguem abranger a organicidade do povo brasileiro, da construção e da história do Brasil. E quero agradecer, professor Lorenzo, também convidando as pessoas, né, para conhecer o trabalho do senhor, né, o trabalho, os livros do Máfia Verde, né, o movimento anti-reset, o movimento de solidariedade ibero-americana, né, que é organizado, que é presidido pelo professor Lorenzo Carrasco, que conheçam mais o trabalho, essa contribuição importante, né, o professor Lorenzo, que é mexicano, devoto também da Virgem de Guadalupe, passou agora dia 12 de dezembro, e é um mexicano adotado e adorado pelo nosso país, é uma satisfação poder ter o senhor aqui, contribuindo, pensando aqui com o Brasil. Também, né, a editora Capax Day, né, editora que é por onde o professor Lourenço tem publicado os trabalhos dele. Então, convido todo mundo a conhecer, né, assim como o trabalho do professor Lourenço. O Felipe também tem um canal aqui no YouTube, né, o Brasil Independente. E deixar essa última questão, né, o Brasil, ele tem ainda, desde o final dos 80, essa coisa da centralidade democrática, falar, defender a democracia como um sentido genérico, e a centralidade brasileira hoje, sobretudo, não é a centralidade democrática exatamente, mas a centralidade nacional, porque foi isso que nós perdemos no meio do caminho, a nossa nacionalidade, a centralidade das nossas questões nacionais. E deixo essa mensagem para que a gente possa encontrar o nosso caminho enquanto nação. Quero agradecer o Rubem, nosso mestre de cerimônia, a equipe que fica no chat, os moderadores, a todo o pessoal que acompanha o canal, acompanha as nossas ideias, o grupo do Telegram, e estamos construindo esse idealismo orgânico que o Brasil precisa. Então, é isso, me despeço, agradeço, uma boa noite, boa semana, e amanhã a gente está de volta aqui para prosseguir o nosso debate. Muito bom. Boa noite. Boa noite. Já nos salimos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Felipe. Tchau, tchau. Está desligado o seu microfone, Rubão. Sim. Desculpa. Voltei aqui para falar o finalzinho, passar o plano geral, agradecer muito o professor aí. Felipe volta com a gente na quinta. Felipe, quinta, vai estar em casa, na quinta. Não tem problema. É uma brincadeira infame, né? Quinta, Felipe, quintas às quintas, mas realmente, Aldo Rebelo aqui. Amanhã temos o Vitor Rodrigues, que por acaso, coincidência, é meu filho, e o Caraí também vai participar amanhã, Caraí? Vai, Caraí? Vou. Sim. Então tá bom.
Amanhã eu, Caraí e o Vitor falando sobre vacinas, sobre tipo de vacina, tudo isso aí. O meu filho é veterinário, ele é pós-graduado em infectologia, em oncologia animal, entre outras coisas também, e vai falar sobre vacinas, porque a Covid é uma doença que vem de um vírus de origem animal, já velho conhecido da veterinária. E não só isso, como é praxe no Brasil, foi até, como falei, voltando a repetir, né? Sendo até repetitivo, mas às vezes as pessoas que estão vendo agora não são as mesmas. O Bolsonaro, até quando indicou o novo coordenador nacional de vacinas, aí, de vacinação no Brasil, foi criticado pela New Left inteira, tá? Porque ele tinha indicado um veterinário. E, para vergonha suprema de todos eles, que falta pesquisa, falta hombridade. Por isso que eu falo, o ataque, só pelo ataque, acaba te desprotegendo. Boxe não é briga, é luta, é arte marcial, é uma arte. Então, o cara, quando dá um soco no vazio, expõe o queixo. E isso se exporam o queixo quando foram ver o antigo dono da cadeira, que acho que tinha sido indicado ainda pelo Lula, também veterinário era. Por quê? Porque o veterinário tem muito mais proximidade com campanhas de vacinação do que os médicos. Os médicos não se envolvem normalmente nisso. E os veterinários... Então, quando o Bolsonaro coloca lá, tentando imputar a ele a ignorância, ou seja, a inimizade pela inimizade, a guerra pela guerra, a idiotice pela idiotice. Está vendo? Até o Ciro Gomes papou mosca, porque não tem assessoria, porque não tem assessores, e, por acaso, quem descobriu foi até meu outro filho. O Rubem, que é economista, chegou e falou: olha como é que o Rubão velho aqui, ignorante, analfabeto, o anti-acadêmico, montou um monte de acadêmicos em casa. Ah, que coisa, né? Isso é para as pessoas verem que isso aí não tem nada a ver. A gente respeita o cidadão por aquilo que ele é. Se, além de tudo isso aí, ele ainda for acadêmico, palmas, aí que é bom. Aí é que nós vamos crescer. É isso aí, gente. Ficamos por aqui. Amanhã, vírus... com perguntas, pergunta direto. Vai ser metralhadora. Está com dúvida porque é doença, é uma pandemia. E tudo que a gente puder trazer, nós não vamos receitar remédio para ninguém, não vamos fazer nada disso. Nós vamos explicar para você o que é uma vacina, o que é a outra, por que a Coronavac, por que a outra, para você sair daqui entendendo e fazer as perguntas que você quiser. Não tem problema. Ninguém vai receitar nada para ninguém aqui, não. Não vai ser um programa de charlatanismo médico, não. Vai ser um programa esclarecedor. Vamos jogar luz sobre o negócio e está liberado. E a mesma coisa, se tiver 400 pessoas assistindo ao mesmo tempo, tem sorteio de camisa. Tá bom? Vou parando por aqui. Até amanhã, se Deus quiser, e ele vai querer.